Bem-vindos. Meu nome é Eurídice Cristo. Eu sou facilitadora de literatura e criadora do método real Reaprender a Ler. E hoje eu vou continuar a falar sobre como contar histórias. E é tão importante, e nós gostamos tanto, nós pessoas gostamos tanto de ouvir uma boa história, que inclusive isso foi e é utilizado em termos de marketing para vender produtos pela indústria publicitária. É o que hoje em dia se chama storytelling, que é uma técnica usada pelos publicitários para fazerem anúncios e para aumentarem as probabilidades de venda. E realmente é uma técnica bastante efetiva. E como fazer isso? Como fazer isso? Há várias formas de fazer isso, de contar uma história. Eu aqui não estou a falar na perspectiva do storytelling, em termos de publicidade, mas do nosso dia a dia. Como é que nós podemos chamar a atenção dos outros e destacarmos-nos através da história, através de contar histórias? Como é que nós podemos fazer isso? Porque há técnicas, sim, e há coisas que resultam. Aliás, eu já falei em várias características e vou fazer só um breve resumo das componentes que importa ter em conta quando nós contamos uma história. Então, uma delas é a história tem de ser enganatória. A história tem de ser enganatória, tem de dar reviravoltas para que o desfecho seja diferente daquele que o ouvinte estava à espera. A história deve ter uma situação de embaraço e de superação. A história deve apelar, a história quer dizer, quem conta histórias deve apelar aos sentidos, descrever um cenário com todos os pormenores para que a pessoa consiga imaginar, se visualizar e apelar também aos outros sentidos, como por exemplo o olfato, através de falar em cheiros, o tacto, através de falar em coisas de toque. E então, estas três características são muito importantes e eu agora vou falar nas outras que também são. Quando nós estamos a contar uma história, é importante que nós consigamos estabelecer uma conexão entre o ouvinte. Estabelecer essa conexão. Porquê? Porque isso vai fazer com que a pessoa fique mais atenta, o ouvinte, e vai, de certa forma, sentir-se importante, porque nós estamos a criar uma conexão com ele. Como é que nós fazemos isso? Fazemos através de lembrar situações que ambos vivemos. Por exemplo, quando eu digo Nuno, Renata, no outro dia, aquilo que eu vos falei na aula do Real, eu estou a criar essa ligação. Eles estão-se a sentir implicados automaticamente, ficam logo mais atentos e querem saber o que é que eu vou cantar e querem se lembrar daquela situação. E isso cria cumplicidade, cria vínculo, cria conexão entre o contador de histórias e o ouvinte. Outra forma de criar essa conexão é mencionar o nome das pessoas. Mencionar, por exemplo, ao dizer assim, olha, Zora Nildes, lembrei-me aqui de algo para te contar. A Zora Nildes está a ler um livro fantástico lá para o Real. É um livro que tem muitas histórias. São histórias de vida da personagem, que é um jovem indiano. Mas pronto, isto é um à parte, mas esta à parte até serve para mostrar que eu mencionei o nome da pessoa. Nós pessoas, nós reagimos muito bem ao nosso nome, nós gostamos de ouvir o nosso nome. Quando nós ouvimos o nosso nome, automaticamente a nossa atenção fica apurada, nós ficamos mais atentos, porque queremos, para já, aquilo é um gatilho, o nosso nome é um gatilho para a atenção ficar presa. Então, sabendo disso, nós podemos utilizar isso a nosso favor, evidente. Há pessoas que dizem, eu tenho muita dificuldade em memorizar nomes. Eu não tenho, porque eu treinei essa parte. Eu tenho alguma facilidade em memorizar nomes, porque dá muito jeito nós utilizarmos os nomes das pessoas. O nome da pessoa, a identidade, é algo muito próprio e a pessoa sente-se valorizada. Todos nós gostamos disso. Então, um dos fatores que faz com que
nós consigamos contar uma história efetiva, de forma a aprender, é precisamente usar esses gatilhos, como seja o nome da pessoa, falar em coisas que vivemos juntos, em lembrar episódios que vivemos juntos, e também pode ser lembrar de coisas, de hobbies que temos em comum, ou de gostos. Por exemplo, eu dizer, o Nuno também gosta muito de literatura, a Shirley gosta muito de filosofia, portanto apelamos a algo que nós tenhamos em conjunto, gostos em comum. Isso cria vínculo, cria conexão, cria cumplicidade. Experimentem fazer isso, habituem-se a fazer isso e vão ver que realmente isso funciona bem. Então, outra coisa que funciona muito bem é nós fazermos uma ligação entre aquilo que já contámos e aquilo que vamos contar a seguir. Ou seja, dar um fio condutor. Porquê? Porque o cérebro humano aprende por narrativas. A narrativa é uma sequência de acontecimentos. Nós queremos ir de um ponto A para o ponto B. É por isso que muitas vezes nós, leitores, ou quando estamos a ler, queremos ir saber o que é que vem a seguir. É por isso que muitas vezes, quando contamos a história, ocultamos o desfecho, o final, portanto, não damos spoiler, porque a pessoa quer ir mais além, quer ir naquela sequência. Então, nós, sabendo disso, quando estamos a contar as histórias, nós devemos sempre fazer essa ligação daquilo que já passou e daquilo que vem a seguir. E levar sempre o leitor de um ponto A para um ponto B e dar perspectiva, dar sequência. Isso prende a atenção. Como é que isso se faz? Por exemplo, eu dizer assim: eu já falei ontem em 3 características, hoje ainda vou falar em mais 4. Ou dizer do género: lembrem-me para mais tarde eu vos contar um episódio que aconteceu comigo. Aí a pessoa fica com curiosidade. A curiosidade matou o gato, é um provérbio, um ditado em inglês: curiosity killed the cat. A curiosidade é uma característica que nós, os humanos, temos. As pessoas são curiosas, as pessoas querem saber. E se assim não fosse, programas como aqueles reality shows que é apenas para falar sobre a vida dos outros, eles não teriam sucesso, mas têm, porque o ser humano é muito curioso, e às vezes é uma curiosidade inútil, saber aquilo não nos serve para nada, mas mesmo assim nós queremos saber. Então, sabendo disso, nós devemos estimular a curiosidade de quem nos está a ouvir. E como é que se desperta a curiosidade? É muito fácil. Apelar à curiosidade é muito fácil. É dizer coisas também deste género, como eu agora acabei de dizer, para proporcionar um fio condutor. Lembrem-me de algo que eu tenho para vos contar, ou vocês não imaginam o que é que me aconteceu no outro dia. A pessoa fica logo a querer saber. E quando a pessoa fica a querer saber, significa que a atenção está voltada para nós. E nós, no momento em que a atenção está voltada para nós somos a coisa mais importante naquele momento para aquela pessoa, porque ela está ali a ouvir. E hoje em dia, em que há tantos estímulos através da internet, principalmente tantas redes sociais, é difícil nós prendermos a atenção da pessoa. Então, se nós conseguirmos a atenção da pessoa por alguns minutos, já conta a nosso favor. E este é o 5º fator para contar uma boa história. Mas o tempero, o temperar. Temperar é o quê? É dosear. Colocar um pouco de humor, colocar um pouco de drama, colocar um pouco de tristeza, dosear as emoções. E as emoções dão tempero, as emoções fazem com que os episódios da vida saibam melhor. Já que estamos a falar de tempero, vamos falar em termos de sabor também. Dá sabor. Estava a falar sobre o tempero. O tempero é dosear. Não podemos pôr muito sal numa comida, senão ela fica demasiado salgada e fica imprestável. Se não colocamos sal, fica insosso, não sabe grande coisa. E quem diz sal, diz pimenta, diz açúcar, diz qualquer tempero. Então, a dose certa é realmente
aquilo que nós temos que aprender. Pôr um pouco de humor, pôr um pouco de drama, pôr um pouco de tristeza, pôr um pouco de alegria. E, inclusive, é até dosear o tom de voz, as pausas, o ritmo, porque se for sempre da mesma forma e com a mesma entoação, as pessoas acham uma valente seca e daqui a pouco estão todas a dormir. Não sei se fiz bem, mas vocês penso que devem ter compreendido a ideia. Bem-vindo, Luís Fernando. Então, isso é o tempero. Portanto, este foi o sexto e o sétimo. O sétimo é muito importante. O sétimo é o que eu chamei. É assim, esta compilação que eu fiz são coisas que têm a ver com a minha experiência. Talvez em termos de storytelling, quem usa para a publicidade, não estejam apresentadas desta forma. Mas em relação à minha experiência, eu vi que são coisas que funcionam. E então, o sétimo fator para contar uma boa história é aquilo que eu chamei de efeito Sherazade. Eu não sei se vocês sabem a história de Sherazade. Toda a gente já ouviu falar, sabe que Sherazade é aquela das Mil e Uma Noites e, em termos gerais, sabe do que é que se trata essa história. Mas o efeito Sherazade é muito engraçado e muito curioso. Às vezes as pessoas não refletem bem sobre isso, mas o que é que aconteceu com a Sherazade? Já agora, há outra coisa, eu se calhar hei de fazer uma live sobre isso, que é a história moldura. A história moldura. A história das Mil e Uma Noites é precisamente uma história moldura. Eu depois vou falar melhor sobre isso. Depois, hoje não, porque hoje já não dá tempo. Mas Sherazade, o que é que Sherazade fazia? A Sherazade casou com um rei que ele tinha um bocado enlouquecido, ele tinha pirado porque a mulher dele tinha-lhe metido chifres. Em Portugal diz-se, foi corno, não sei se no Brasil também. Mas então ele não gostou nada disso e para se vingar da mulher e de todas as mulheres, ele casava com uma jovem virgem e depois de fazer sexo com ela na noite de núpcias, depois a seguir mandava-a matar. E depois casava com outra e fazia o mesmo, e isto sempre, até que a Sherazade quis casar com ele. E a Sherazade tinha um plano, ela não era suicida. Ela tinha um plano bem delineado. E então o plano dela era o quê? Ela combinou com a irmã que, a seguir ao sexo da noite de núpcias, a irmã ia pedir para ela contar uma história porque estava com insónias. E assim fez a irmã. E ela começou a contar a história para a irmã, para o rei também, com quem ela tinha casado, e mais algumas pessoas. E durante a noite, até que, quando estava a romper o dia, a Sherazade olhava, via o sol, ok, ainda não terminei a minha história, calava-se e não contava o fim. Ora, o rei queria ouvir o final. O rei queria ouvir o final e então, naquele dia, não a matava. E no outro dia, na outra noite, outra vez a mesma coisa, a Sherazade começava a contar de onde tinha terminado e, portanto, contava aquele final, mas contava logo outra, começava logo outra. E chegava à madrugada, calava-se. E o rei não a matava. E assim por diante. Ou seja, ela deixava sempre um bocadinho para o dia seguinte. E esse bocadinho era precisamente aquele bocadinho ali que, devido à nossa curiosidade, nós queremos saber que é como é que acaba. E então ela estimulava a curiosidade do rei e o rei não a matava. E isto noite após noite, até que foram mil e uma. Até que, uma determinada altura, o rei já não queria matá-la, desistiu da ideia de matá-la e poupou-a. Durante esse tempo, a Sherazade também ela foi muito inteligente, porque ela escolheu as histórias, não era qualquer história. Mas eu logo contarei essa história noutra altura. Então, isto para vos dizer o quê? Moça esperta, muito esperta, rei, muito esperta. E ela tinha a cabeça a prego, não é? Porque se aquilo não funcionasse, o que estava em jogo era a vida dela. Mas ela realmente conseguiu. E então o que é o efeito Sherazade? O efeito Sherazade é precisamente deixar um pouco para depois.
Vocês estão numa festa, estão a contar uma história a alguém e imaginem que não terminam, podem dizer logo conto o resto. Mas às vezes isso não dá muito jeito, porque imaginem, estão numa festa e estão num jantar e estão a contar e sim vão terminar aquela história, porque claro, não faz sentido agora dizerem assim, eu logo conto. Fica assim um bocado estranho. Então, como é que podem fazer? Podem fazer o seguinte: podem dizer assim. Olha, por acaso, agora lembrei-me de outra que tem a ver com esta, mas isso é uma noite toda, logo conto noutra altura. E dizer assim, isso faz-me lembrar outra coisa, também teve a ver com isto. No outro dia passou-se uma situação comigo incrível, eu logo vos conto, e deixam esse bocadinho para o dia seguinte. Deixar sempre qualquer coisa, e qualquer coisa que seja melhor ainda. E têm que fazer também um vosso teatrinho, não é? Fazer um vosso teatrinho que é dizer, epá, essa é mesmo incrível. Lembrem-me que eu tenho que vos contar isso noutra altura. Agora não temos tempo, mas lembrem-me, por favor. E aí atiçam curiosidade e é o suspense. E o suspense funciona muito bem, tanto que isso é utilizado nos filmes, é utilizado na televisão. Aliás, as telenovelas baseiam-se nisso. Não se lembram dos episódios das telenovelas que deixam sempre as cenas dos próximos capítulos? É exatamente isso. Então, vamos nos habituar a utilizar isso no nosso dia a dia. Gostava muito que vocês treinassem e depois que dissessem aqui se está funcionando ou não. Agora, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem, mandem para aquele amigo ou amiga que gosta de ouvir histórias ou que quer melhorar a sua forma de contar histórias. Muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, agradeço muito e divulguem para os vossos amigos para ver se a audiência também cresce, que é muito bom ter presença e dá um estímulo bastante diferente aqui às lives. Muito obrigada, boas leituras e bom fim de semana, bom sábado.